Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu venho mais uma vez aqui trazendo a palavra ao teu coração, porque o objetivo desse canal é abençoar a tua vida. Através da palavra, através das orações, e eu quero ir além. Eu não quero só fazer a oração através deste canal. Eu quero apresentar a tua vida continuamente. Seja na minha casa, seja onde eu congrego. Eu quero apresentar a sua vida, a sua família nas minhas orações. Por isso que eu estou aqui com o livro de oração, o Memorial da Diferença. O Memorial da Diferença. Pessoas já deixaram aqui o nome para oração. Pedindo oração pela casa, pela família, pelo casamento, pela saúde. O objetivo e a missão de um pastor é pastorear, é orientar e é orar pelo aflito. Porque não tem como ser um pastor de Deus se não fizer a vontade de Deus. Então a minha missão é orar por você, é ministrar uma palavra, seja de bênção e seja de exortação. Porque Deus, Ele é Pai. E o Pai, Ele exorta o filho que ama. Não é verdade? Você é pai? Você do outro lado aí, você é pai, você é mãe. Você deixa o seu filho fazer o que ele quer? Acredito que 90% dos pais, ou 99% dos pais, não deixam o filho fazer o que quer. Então, se nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, então, se Ele é o meu Pai, então eu tenho que obedecê-lo, seguir as ordens, as direções dEle, e quando eu não faço isso, eu tenho que as consequências, eu acabo sofrendo. E aí vem a palavra para nos exortar. Então não tem a exortação contra a sua vida, não tem a exortação como sua inimiga, e sim como sua amiga, porque Deus ele corrige o quanto ele ama, tá certo? Então você que não se inscreveu no canal, se inscreva neste canal, ative o sininho, para quando entrar um vídeo aqui desse amigo que vos fala, você seja notificado. Eu tenho alguns inscritos, pouquinhos, mas glória a Deus, né? 75 inscritos, mas glória a Deus, e vamos seguindo adiante. Vamos seguindo, fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. Então você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Fala para eles, olha, se inscreva no canal do Pastor Fiore, porque ali tem uma palavra de fé, tem a oração. Não só através do vídeo, do canal, faz a oração, mas continuamente ele está em oração. Pode confiar que eu estarei orando por você sim. Aqui ó, o livro da oração, Memorial da Diferença. Tem alguns nomes aqui dentro. E eu vou dobrar os meus joelhos diariamente por você. Não sei como você se encontra, não sei como está a sua vida, não sei se você tem um familiar na UTI, não sei se você tem um familiar numa prisão, na Fundação Casa ou numa penitenciária, não sei se você tem um familiar que se encontra na rua, não sei, você e Deus sabe, mas eu vou orar por você. Você que está passando uma crise no seu casamento, os seus filhos estão rebeldes. Então, se você está acompanhando esse canal, é porque Deus proporcionou essa oportunidade maravilhosa. E também, pessoal, aproveitando, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha e escreva o seu pedido de oração ou escreva de onde você está falando, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o estado, qual é o país, porque essa rede, né, o canal, a internet, ela alcança não só o país que vivemos, mas quando a pessoa ela pesquisa no Google ou no YouTube, aparece várias informações e em vários países. Então é bom que este canal seja um canal de bênção, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão aí ao redor do mundo, do planeta, tá bom? Então deixe no comentário o seu nome, pedido de oração, de onde você fala, tá certo?
Pessoal, deixa eu trazer uma palavra para vocês aqui. Vamos lá. A palavra de Deus, eu fiquei aqui meditando, falei, o que eu prego para esse povo hoje? O que eu ministro para esse povo abençoado? E Deus falou ao meu coração. Uma palavra, a palavra dele de Gênesis, Apocalipse, quando nós meditamos, quando nós prestamos bem a atenção, ela fala com a gente de Gênesis, Apocalipse. Vocês sabiam que Deus, quando estava lá Adão e Eva, ele falou para Adão não comer do fruto? Deus falou não falou sim. Não coma. Não comerás do fruto. Porque certamente se você comer, tu vai morrer. Então Deus ele falou não. Então até o não de Deus é para trazer para nós o benefício dele. E aqui em Lucas capítulo 6, pessoal. Lucas capítulo 6. Glória a Deus. Vamos lá. É uma mensagem que fala a respeito de os dois fundamentos. No capítulo 6, versículo 46, diz assim. Chegou ali um pessoal, chegou ali um povo dizendo, e Jesus falou bem claro para eles, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha que palavra! Jesus já fez uma pergunta com uma exortação. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha que forte. Tem pessoa que fala, eu tenho Deus na minha vida, Deus é o meu Senhor, Deus é tudo para mim, Deus é meu Pai, Deus é Pai. Mas só que não faz o que Ele manda. Não tem cabimento isso. Da pessoa falar que Deus é o Senhor dela, que Deus é o Pai dela, que Deus é o tudo para ela, que ela é grata por que Jesus fez por ela, mas não faz o que Ele manda. Não obedece à palavra. Continua vivendo a mesma vida. Continua preso no mesmo pecado. Continua vivendo uma vida de engano. Vivendo uma vida superficial. E nós não podemos viver uma vida superficial. Jesus, ele é autêntico. Jesus, ele não media as palavras. Ele falava o que tinha que ser falado e pronto. As pessoas seguiam a Jesus naquela época, e como na época de hoje, muitos só seguiam a ele pelo interesse, pelo pão que padecia, pelas curas, pelos milagres, mas não reconhecia ele como a autoridade. Não reconhecia ele como Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar. Muitos seguiam a Jesus só por espetáculo, só queria ver o mover, e hoje em dia não é diferente. Tem pessoas que estão aí atrás de movimentos estranhos, palavras sem um pingo de fundamento, estão barganhando com Jesus, estão vendendo o evangelho, à busca dos seus próprios benefícios. Eu não quero ficar rico nesse canal. Eu quero que você fique rico. Rico de Deus. Rico de Jesus. Rico da bênção de Deus. Não quero ficar rico, ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero que você seja abençoado através da palavra. Porque Jesus ele veio para enriquecer a muitos. Ele deixou a glória dele, deixou o poder dele para vir nessa terra, para que através dele ele enriquecesse a muitos. Não financeiramente, poder aquisitivo, mas transformar a pessoa. E Jesus ele se maravilhava, sabe com quem? Com os ímpios, com aqueles que não eram nem povo dele. Mas quando eles saíam de onde eles estavam para ouvir Jesus, Jesus se maravilhava. O centurião, que nem seguia Jesus, mas ele disse, somente libere uma palavra que o meu servo será curado. E aconteceu, Jesus ele ficou maravilhado. Poxa, não vi em Israel uma fé como essa. Nem ao lado dele, nem os discípulos tinham uma fé como a fé do centurião. Então você que está me ouvindo aí, me acompanhando,
Busque o verdadeiro evangelho. Jesus, ele está voltando. Olha para os sinais. Olha para os acontecimentos. Não tenha Deus somente nos teus lábios, como diz a própria palavra dele. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles estão distante de mim. E a Bíblia diz, meu querido e minha querida, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Sabe o que é isso? Quebrantado, um coração aberto. Seja você de classe alta, média ou baixa, não interessa. Jesus, ele está em busca daqueles que têm um coração quebrantado. Um coração que está disposto em ouvir a palavra dele e obedecer. Se Deus provou o amor dele para conosco, nós também temos que provar o nosso amor para com ele. Está entendendo? Nós temos que provar o nosso amor para com ele. Quando você muda de vida, quando muda dentro de você, e eu busco a mudança continuamente, pessoal, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas nós temos que reconhecer e nos prostrar, porque a Bíblia diz em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou na palavra, se eu estou fazendo o que ele manda, ele é o meu Senhor. E se ele é o meu Senhor, ele vai julgar a minha causa. Se ele é o teu Senhor, ele vai julgar a tua causa. Porque Jesus, ele é o justo juiz. Hoje ele entra como advogado de defesa. Mas haverá um dia que ele será o juiz. Livros se abrirão. O da vida e da nossa história, da nossa vida, desde do nosso nascimento até o nosso fechar os olhos nesse mundo. Então esses homens, essas mulheres, esse povo, dizendo, Jesus disse para eles, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então se você está me ouvindo aí, entenda e fica atento. Não tenha só Jesus nos lábios, pessoal. Tenha Jesus na sua vida. Obedeça a ele. Se ele diz que a minha casa é a casa de oração, então procure uma igreja. Igreja não, um templo, né? Porque a igreja somos nós quando estamos reunidos, né? Nós somos membros uns dos outros. E Cristo é a cabeça. O que manda no seu corpo? É a sua mão? Os seus pés? O que dá ordem para o seu corpo? Não é aqui, ó? Não é aqui? Não é esse membro que dá ordem para todo o corpo? Para andar, para falar, para gesticular? Então, se nós somos membros uns dos outros, porque cada um tem uma função dentro do corpo, né? No corpo. Cada um de nós temos a nossa função. E a função de Cristo qual é? Vamos ver se você sabe me responder. Escreva aí no comentário. Você sabe qual é a função de Cristo? Se nós somos membros uns dos outros, se nós somos corpo? Cristo é a cabeça, não é verdade? E se ele é a cabeça, então ele vai nos conduzir ao caminho certo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Jesus e o mundo. Não tem como servir a Jesus e a cachaça. Não tem como servir a Jesus e o adultério. Não tem como servir a Jesus e a fornicação. Não tem como servir a Jesus e a avareza. Não tem como servir a Jesus e o ódio. Não tem como servir a Jesus ou a revolta. O espírito de justiceiro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Porque tem pessoas que só trabalham e não colocam Deus em nenhum lugar. Não preciso trabalhar. Para que eu vou congregar? Para que eu vou ouvir a palavra numa igreja? Vamos falar igreja, vai templo. Para que eu vou lá? Jesus está no meu coração? Não, o coração é enganoso. Esse povo aqui vivia um povo enganoso. Eles falavam que Jesus era Senhor, Senhor, mas eles estavam longe de Jesus.
Teu coração ele é enganoso. Onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Olha que palavra maravilhosa, pessoal. Essa palavra é para edificar a tua vida. Essa palavra é para transformar você, minha jovem, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Esse canal é canal para ser a ferramenta de Deus para a sua vida. E continuando, pessoal, todo aquele que vem a mim, não é ele que vai a você, é aquele que vem a mim. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então você tem que ir até Jesus e ouvir as palavras dele. Se você está num lugar que não se prega a palavra de Deus, não é a palavra, não é a Bíblia que vai se enquadrar no que eu quero. É eu que tenho que me enquadrar no que ela quer. E hoje em dia não é isso? Fala assim, vamos falar sinceramente, verdadeiramente. Como você tem visto o evangelho hoje? Como você tem visto os pastores de hoje? 5 minutinhos de palavra e o restante é só show. Só stand-up. Piada em cima do altar. Conversa fiada. Mas existem os remanescentes. Existem aqueles que apresentam Jesus e que pregam a palavra dele. Se você é uma pessoa séria, se você é um homem sério, se você é uma mulher séria, um jovem que quer levar o Senhor Jesus seriamente, então você tem que procurar um lugar que se prega a palavra dele de uma forma verdadeira, transparente, sem omitir a verdade. Porque a Bíblia diz, se eu tirar uma vírgula, eu também serei tirado, que será cortado. Se eu acrescentar, também será acrescentado o flagelo. Então a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela corta todo mundo, tanto eu como você. Não é porque eu estou aqui pregando que a palavra não me corta. Tem coisas que eu tenho que fazer, e eu sei disso. E eu estou trabalhando para fazer. E uma das coisas que Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo, graças a Ele. É via através desse canal. Não importa se eu tenho pouquinhos seguidores. Não importa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou continuar aqui na palavra, tá? Eu assumi uma igreja numa cidade a qual eu nasci. Eu sou de Suzano. E assumi ali uma igreja, um templo, e não tinha ninguém ali, praticamente. Tinha alguns membros da minha família, mas, enfim, ficava mais vazia ali a igreja do que com pessoas. E certa vez eu estava ali, é um testemunho, tá? Estava ali, com o louvor ligado, meditando na palavra, tinha acabado de chegar do trabalho, cheguei em casa, ainda bem que eu morava ao lado da igreja praticamente. Tomei um banho abençoado, coloquei um louvor, me arrumei, fui para a igreja ali, coloquei o louvor e adorando, louvando, meditando na palavra. Aí de repente eu olho para a rua e vejo uma cabecinha olhando para dentro do salão, para dentro da igreja. Aí eu, posso ajudar? Era uma criança. Era uma criança de 7 anos. Quantos anos? 7 aninhos. Perguntou para mim. Falou, pastor, vai ter culto? A igreja estava vazia. A igreja estava vazia. Falei, sim, meu querido. Vai ter culto sim. Daqui a pouco vai começar. E a reunião começava às 19h30. Estava ali perto para começar. Falei, vai ter culto sim. Aí tá bom, pastor, já volto. Aí ele foi para casa, que ele morava ao lado da igreja. Foi para casa. Chegou ele e mais 4 irmãozinhos. Tudo pequenininho. Alguns eram irmãos, outros eram priminho. E sentaram na frente, logo nas primeiras fileiras. O que eu fiz? Eles gostavam muito
daquela canção de Zaqueu, do Regis Danese, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então, nós começamos a entoar esse louvor. Então, foi tão forte nesse dia que eu chorei. Chorei. Porque crianças, eu fiz culto para 6 crianças. Era um culto que era pela família, que era para a igreja da salvação. Já tinha alguns membros indo ali, esporadicamente, mas tinha. Mas aquelas crianças chegaram ali e alegrou o meu coração. Se alegrou o meu coração, imagina o coração de Deus. E ali preguei, sentei ali com eles, ficaram quietinhos, ouviram a palavra, uns choraram porque estavam buscando pelo pai. O pai no vício da bebida, das drogas. Criança, já faz um tempo, creio eu que já são adolescentes hoje, mas a sementinha foi semeada. Se eles ficaram firmes, espero que tenha ficado firme em uma igreja que prega a verdade, porque é uma geração que, com certeza, ficando nos caminhos de Deus, é de futuro. E a Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca de quem? Das crianças. Então, quando eu prego, quando eu assumo um lugar, uma igreja para pastorear, eu não estou ali para enriquecer. As ofertas nós colhemos, os dízimos nós devolvemos porque eu sou dizimista. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, não é verdade? E Deus não deixa faltar para a vida de quem é fiel. Mas quando eu prego a palavra, quando eu assumo uma igreja, é para pregar a palavra da salvação, para acolher o aflito, o necessitado. Para levar a pessoa até quem? Até Jesus. Levar você até Jesus. Não é levar Jesus a você, não. Levar você até Jesus. Porque disse, todo aquele que vem a mim. Então como você vai até Jesus se não pregam a Ele? Se não falam a respeito dEle? No culto só fala de si mesmo, no altar só fala de si mesmo. Eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou doutor, eu sou fulano, eu sou não sei quem. Não, rapaz, importa que ele cresça e eu que eu diminua. Então eu tenho que pregar Jesus no altar, falar de Jesus, falar de Deus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras tem que falar da palavra dele. Você que é pastor, missionário, para de falar um pouco da sua vida e fala de Jesus. Você que louva, você é do louvor, você não é levita, porque vai ver quem eram os levitas. Eu sou levita da casa de Deus. Não, você não é coisa nenhuma. Você é um cantor. Você é um adorador, você tem que ser um adorador. Você tem que levar as pessoas à adoração, porque Deus ele habita no meio dos louvores. Então você tem que ser um instrumento de Deus. Não buscar sua fama. Quando te elogiarem, fala assim, olha, glorifique a Deus, porque eu sou somente um instrumento dele. Toda honra e toda glória seja dele. Se você pregou bem, deu aquela oratória, trouxe aquela palavra de teologia, e as pessoas te elogiarem, não, fala para eles, glorifique a Deus, porque eu sou somente um vaso. A Bíblia diz que eu somente abro a boca porque Ele que enche. Para de ficar buscando fama. Você que está me ouvindo aí, pregador, você que está me ouvindo aí do louvor, para de buscar sua própria honra. Busque a honra de Deus. A Ele toda a honra, porque dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dele. Tudo é dele. Então, você que está me acompanhando aí, glórias a Deus, a Deus, e obrigado por essa oportunidade que você está me dando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, se você ouvir,
Se você praticar, olha com que ele compara você. Olha com que ele compara você. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então olha o que Jesus, como ele compara uma pessoa que ouve e uma pessoa que pratica. Ele compara essa pessoa a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala. Isso quer dizer o quê? Ele fez um alicerce profundo. E ainda mais, sobre a rocha. Porque, principalmente quem vai construir, o construtor, uma construtora, vai levantar um prédio, uma residência. Primeiro se estuda o terreno, não é verdade? Para ver se é firme. E Jesus, ele é a rocha. A tua vida, a minha vida, a nossa vida tem que estar edificada na rocha. Tem que ter profundeza. Não é em qualquer terreno. Não é em qualquer lugar que você tem que se firmar. Não é com qualquer pessoa que você tem que confiar. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Uns confiam em governo. Mas nós, que falamos que confiamos em Deus, nós temos que confiar unicamente nele. Tá me entendendo? Vocês estão entendendo a palavra de hoje, pessoal? Pelo amor de Deus. Glória a Deus, vamos lá. E o que aconteceu? E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, como está a sua vida hoje? Você está abalado? Você está abalada? Você está com alguém do seu lado aí? Pergunta para ele assim, ó. Não tem ninguém do meu lado, tá, pessoal? Mas pergunta para ele, você tá abaladinho? Tá abaladinha? Perguntou? Porque problema vem, dificuldade vem, perseguições vem. No momento em que você assumir Cristo na sua vida, você vai ter perseguição. E as principais perseguições acontecerão no seu âmbito familiar, dentro da tua casa. Porque Jesus, ele fala isso na palavra dele. Que os inimigos dos homens seriam da sua própria casa. Ele alerta. Porque os inimigos de Jesus foi quem? Os da própria casa. Os judeus. Aqueles que tinham a lei, tinham a lei dos profetas. Os profetas falando de Cristo e o próprio Cristo encarnado na frente deles, e eles o quê? Foram inimigos dele. Crucificaram a ele. Blasfemaram, cuspiram, zombaram. Mas Jesus tinha o quê? Uma vida na rocha, porque ele era a própria rocha. Ele tinha Deus ao lado dele, porque ele fazia a vontade do Pai. Ele não fazia a vontade dele, porque em uma oração que ele fez, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele falou como homem, falou como carne, como eu e você. Mas ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A oração do Pai Nosso não é essa? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Então por que muita gente está vivendo a sua própria vontade? Estão servindo as suas próprias cobiças? Estão se inclinando para a carne? E a inclinação para a carne é o quê? É morte. Tem se inclinado para a carne. E tem se inclinado para a morte.
Mas se você se inclinar para o Espírito, você tem vida. E é isso que eu estou vindo falar para você nesse dia, através desse canal de bênção. Que você incline a sua vida para o Espírito. Você ouça a voz de Deus, a voz de Jesus. Vá até Ele, se renda nos pés dEle. Ouça a palavra dEle, que Ele vai te comparar como um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Aí pode vir problema, pode vir o levante, pode vir o que for, pode vir doença. Ah, o médico diagnosticou câncer. Glória a Deus. Glória a Deus por quê? Glória a Deus porque Deus será glorificado em cima disso. Porque a minha vida não está mais no meu controle. Não está no controle de minhas mãos. A minha vida está no controle das mãos de Deus. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Amém? Estão me entendendo? Capite? 49 para encerrar. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, ou em outra versão diz que ele edificou uma casa sobre a areia. E arrojando-se o rio, vindo, a correnteza contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e não levam a sério, tem muita gente, pessoal. Tem muita gente dentro da igreja e fora da igreja. Muita gente. Estamos falando de igreja, né? Mas a pessoa ela vai no encontro vai ter ali o coach, né? Porque hoje tem o coach, né? Vai ali para uma coach, para uma sessão de motivação. Às vezes a pessoa que está ali dando a palestra, o palestrante, está convicto, está levando o povo, dando norte para a pessoa. Está lotado ali a reunião. Vamos pôr assim, está lotado, abarrotado de gente. E essas reuniões, o pessoal comparece em peso, porque eu acompanho alguns coaches aí. Tem uns que eu gosto muito, que eu até sigo e procuro, também pôr em prática o que ele passa. Não é qualquer um, tá bom? Não é qualquer um. Fala seriamente, fala pro povo acordar, como nós da igreja, os pastores verdadeiros. Sacode o povo, acorda pra vida. Você que tem que mudar a tua vida. Deus ele quer mudar, mas você tem que mudar. Então nós falamos isso. Mas de 200 pessoas, vamos pôr ali 200. Nessas reuniões aí a concentração é de 1000 para cima. Vamos pôr 1000. Será que as 1000 realmente colocam em prática o que elas ouvem ali? E elas pagam para entrar aí. Esses encontros, muitos aí, se tem que pagar para entrar. Então já pensou, paga para entrar e ainda não faz o quê? Não faz o que tem que ser feito. A procrastinação, que é sempre para deixar para depois. A preguiça, o desânimo, a autocondenação. Ah, não é para mim, eu não nasci para isso. Pessoal, no meu canal, se você for ver aí, vai ter poucos inscritos. Que há um tempo atrás eu fazia bastante vídeos, aí eu acabei parando e estou retornando agora. Enfim, mas eu não estou nem aí. A minha parte eu vou fazer, que é vir aqui trazer a palavra e trazer uma oração. Abençoar a vida daqueles que estão acompanhando. E pronto. Se esse 75 que eu tenho hoje, o 75 fizer alguma coisa, glória a Deus. 7 fizer, glória a Deus. 2 fizer, glória a Deus. 1 fizer, glória a Deus. Porque ninguém é obrigado a nada. E ainda mais, além desse canal, eu vou pôr o endereço aí da igreja onde eu congrego e de onde eu ministro as reuniões de segunda-feira. Segunda-feira, prosperando com Deus. E a prosperidade que eu prego ali não é só financeiramente. E ali também não ensino você a barganhar com Deus, não.
Ah, isso jamais você vai ouvir, ó, dessa boca. Dê 1.000 que você vai ganhar 1.000.000. Para, essas palhaçadas não. Você comparecer nessa reunião de prosperando com Deus, das portas abertas, porque Jesus é a porta aberta. Aquele que passar por ele, entra e sai e acha pastagem, acha resultado, resposta. Segue o endereço aí e o horário da reunião. Avenida Doutor Getúlio Vargas, número 204. Avenida Doutor Getúlio Vargas, número 204, em frente à Praça da Bíblia. No centro da cidade de Mauá, na região do ABC. Seja você de perto, seja você de longe, e não importa o seu credo religioso, vou te apresentar Jesus Cristo ali, não uma religião. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Toda segunda-feira às 19h30. Estou ali juntamente com a minha esposa, minha amada, para abençoar a tua vida. É uma concentração de fé ali. Às 19h30. Nessa reunião você pode levar fotografia do familiar que está doente, peça de roupa. Você que está passando por um problema na sua saúde, você pode levar ali o exame médico, as caixas de remédio, leva na sacolinha. Você vai deixar no altar, nós vamos orar, vamos determinar a tua cura, vamos te ungir, porque aquele que está enfermo procure o presbítero da igreja, e esse fará o quê? A unção com óleo, e a oração da fé salvará quem? O doente. Leve ali o exame médico. Estou desempregado, pastor, leve ali o currículo, carteira profissional, nós vamos orar também. E dependendo, eu fico com alguns currículos para poder entregar para alguns irmãos que trabalham em empresa. Nós trabalhamos, nós damos o quê? A varinha, ensinamos a pescar. E aqueles que obedecem são abençoados. Pastor, mas eu tenho um sonho de ter o meu próprio negócio. Glória a Deus, você vai estar ali na reunião também. Você vai ter a direção de Deus. Porque eu também trabalho. Eu sei como é que é. É difícil. E eu praticamente trabalho por conta. Então é difícil. Mas com Deus tudo é possível. Ó, Ele que provê. Consagre ao Senhor as obras de tuas mãos. E tudo vai ser abençoado. Tá certo? Já deixaram o nome para oração? Deixa o nome para oração, pessoal. Já vou orar já, hein? Já vou orar por você, bênção de Deus. Você é um homem abençoado. Você é uma mulher abençoada. Você é um jovem abençoado, uma jovem abençoada. Sabia disso? Você é uma bênção. Ah, mas as pessoas não falam isso de mim. Não interessa. Eu estou falando. Estou profetizando a tua vida que você é uma bênção. Que a sua vida vai dar certo. O seu casamento vai ser transformado. A sua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. E também deixa aí, ó, o seu nome. Pastor, ore por mim, pela minha família. Coloca o seu nome aí e o nome da sua família toda no comentário. Que eu vou pôr nesse livro aqui, ó. Memorial da Diferença. Memorial da Diferença. Vamos viver a diferença. Vamos viver a diferença. Coloque aí o seu nome. Coloque aí o pedido de oração. Coloque aí qual é a cidade que você está falando. Tá bom? Se é ABC, se é Mauá, qual é o estado, qual é a cidade ou qual é o país, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos, se você pode fechar os olhos, né? Porque se você estiver no trânsito, como você vai fechar os olhos, né? Vigiar, né? Vigiar e orar, para que não caia em tentação. Vamos lá. Senhor Deus e amado Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco na sua presença, apresentando já os nomes dessas pessoas que deixaram aqui para oração, a qual eu escrevi nesse livro do Memorial da Diferença, e também apresentando o nome de cada pessoa que deixou aqui no comentário. A família dele, a família dela. O Senhor sabe o que se passa nessa vida, e eu estou unindo a minha fé com a fé deles. Eu uno, meu Deus, a minha fé com a fé dessa pessoa que esteve fielmente acompanhando até agora.
Quantas são as aflições, Pai? Porque neste mundo nós passamos por dificuldades, seja financeiro, familiar, sentimental, saúde, profissional, mas o Senhor, quando está na vida de uma pessoa, o Senhor defende a causa dela. Quando o Senhor tem um acesso direto com um homem ou com uma mulher, a vida dela já não é mais a mesma. Porque aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que praticam, o Senhor compara eles como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe o que tem que ser feito e sabe como fazer. Aqueles que ouvem e não praticam é aquela pessoa que vive uma vida de libertinagem, vive uma vida sem alguém controlar, uma vida descontrolada. Por isso que sofre. Por isso que sofre, entra ano e sai ano e a mesma situação. Nada muda, nada acontece. Mas de uma coisa eu sei, Pai. Que aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que se achegam até o Senhor com o coração quebrantado, o Senhor diz na sua palavra, Pai, perto está o Senhor, perto eu estou daqueles que têm o coração quebrantado. E que essa pessoa, meu Deus, se quebrante perante o Senhor, que ela convide o Senhor para entrar na vida dela, para que o Senhor seja o centro da vida, que ela venha seguir conforme as tuas direções, conforme os teus ensinamentos. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra, de poder trazer uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, para que essa pessoa abra os olhos, visite esses hospitais, não só os enfermos, mas também, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, desde a recepção, desde a faxina, até o alto cargo dentro desse hospital. Visite os presídios, não só os presos, mas também todo o corpo da guarda, o faxineiro, a parte administrativa. Meu Deus, eu te apresento os moradores de rua. Eles não nasceram na rua. Eles têm uma casa, uma família. Que eles venham ter o encontro com o Senhor e que eles venham sair dessa situação. Não só os moradores de rua, mas também os usuários de droga. Visita também as creches, os orfanatos, aquelas criancinhas que foram abandonadas pelos pais. Meu Deus, conceda uma família abençoada para adotar essa criancinha, esse bebê ou esse jovem. Mostre para essas crianças, meu Deus, que há pessoas que estarão dispostas em amar. Porque assim como o Senhor nos amou, o Senhor nos adotou, e hoje nós clamamos, Abba, Pai, que o Senhor prepare um casal abençoado para adotar esse bebezinho, essa bebezinha, esse jovem. Abençoe também todas as pessoas responsáveis por cuidar dessas crianças. Assim também os asilos, as casas de repouso. Eu apresento, meu Deus, o nosso país, o Brasil, o mundo. Te apresento, meu Deus, os líderes que estão na direção da administração deste país. Que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor dê entendimento para eles governarem de uma forma retamente, de uma forma coesa, justa, para que não seja nenhuma pessoa prejudicada, meu Pai. Que eles parem de pensar somente em si e que pensem no próximo, que pensem nas pessoas, pessoas de classe baixa, média ou alta. Que esses governantes também olhem para as nossas crianças especiais,
pessoas com limitações físicas, fisiológicas, que o Senhor, meu Deus, venha capacitar. E também te apresento a minha vida, Pai, a minha vida ao Senhor. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me abençoe o meu trabalho, para que eu possa também cooperar financeiramente com esses lugares que necessitam de apoio. Às vezes precisa do apoio humano. Abençoe o meu ministério e abençoe essas vidas que estiveram acompanhando agora, meu Pai. Em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E faça igual eu também na oração. Você que trabalha por conta, ou até mesmo trabalha em uma empresa, fala, meu Deus, me abençoe, para que eu possa ajudar uma casa de repouso, uma casa de recuperação, um orfanato, porque é bom. É melhor dar do que receber. Então procure até mesmo esses centros que precisa de ser ajudado, seja orfanato, seja uma casa de repouso, uma clínica de recuperação, doe nem que seja uma cesta básica. Procure ali os administradores para que eles possam te dar um norte, porque você vai ser mais abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre.